Hoje, nesse momento atual, é possível a gente montar uma carteira robusta de dividendos, com dividendos crescentes e sustentáveis. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui agora. Você vai conseguir montar uma carteira de dividendos equivalente a R$ 130 mil com apenas R$ 40 mil. Eu vou te mostrar como que você faz isso nesse vídeo agora. Se você não me conhece, meu nome é Guilherme Lopes Investidor, eu sou especialista em investimentos pela Ambima, também sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM a atuar como consultor, e eu também sou dentista, ainda atuo na minha profissão como dentista e sou também, obviamente, também sou investidor. E nesse vídeo de hoje aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou te mostrar como que você monta uma carteira de R$ 130 mil de dividendos com apenas R$ 40 mil. Parece meio sem noção isso que eu estou te falando aqui, mas eu peço que você acompanhe o vídeo aqui até o final para você entender exatamente o que eu estou te falando. E eu vou te explicar como que isso funciona. Então, de antemão, eu também gostaria de te falar que eu vou falar sobre várias empresas aqui, mas nenhuma delas é recomendação para você, tá? São apenas alguns exemplos que eu vou citar aqui no meu vídeo, mas não é recomendação para você. As minhas recomendações eu dou lá para os meus clientes que fazem consultoria comigo. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. A primeira coisa que eu quero te explicar aqui para ficar bem claro para você é o que está acontecendo na nossa bolsa hoje. O panorama geral é o seguinte: a nossa taxa de juros, que é a nossa taxa Selic, ela está lá nas alturas e continua subindo. E o que acontece quando a nossa taxa de juros ela está subindo, ela está muito alta? O que acontece é que os investimentos de renda fixa eles começam a render mais. Então o Tesouro Selic ele começa a render mais, um CDB, um LCI, um LCA, os fundos de renda fixa, todos eles você vai ver lá na rentabilidade que a rentabilidade ela está subindo, ela está crescendo. Por quê? Porque a taxa de juros ela está subindo. Todos os investimentos de renda fixa são atrelados diretamente à nossa taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, os investimentos de renda fixa eles vão render mais. O primeiro ponto você já entendeu. Taxa de juros subindo, a nossa renda fixa ela sobe também e você acaba ganhando mais dinheiro lá na renda fixa. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse. O segundo ponto que eu quero que você entenda é o comportamento das pessoas. O que significa quando a renda fixa está rendendo mais? As pessoas param e pensam assim: poxa, a bolsa agora está só caindo e a renda fixa ela está pagando mais, está rendendo mais, eu estou tendo um rendimento melhor lá na renda fixa. Automaticamente, o que a pessoa pensa quando isso está acontecendo? Bolsa caindo e renda fixa subindo. A pessoa pensa assim: eu vou sair da bolsa, já que a bolsa está despencando, eu estou tendo uma rentabilidade negativa, não está legal para mim, e eu vou lá para a renda fixa que está me pagando mais. Aí, esse é o segundo ponto que eu queria que você entendesse, é o comportamento das pessoas com relação aos seus investimentos. Mas eu peço que você faça uma pausa aí para eu te explicar uma outra coisa aqui. Você já entendeu que quando a taxa de juros sobe, renda fixa ela vai passar a render mais. Segunda coisa que você entendeu é que quando a renda fixa está rendendo mais, as pessoas vendem os seus ativos que estão lá na bolsa, as ações, fundos imobiliários, e vão investir lá na renda fixa porque ela está pagando mais. Essas duas coisas você já entendeu. Aí vem uma terceira coisa que eu quero que você preste bastante atenção aqui. A terceira coisa que eu quero te explicar aqui é que os movimentos da bolsa são inversamente proporcionais aos movimentos da taxa de juros. O que eu quero dizer com isso? Quando a taxa de juros sobe, os preços dos ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, eles caem. Então, taxa de juros subindo, os ativos de renda variável, eles caem. E o contrário também é verdadeiro. Quando a taxa de juros está caindo, os ativos de renda variável, eles vão subir. Mas aqui que vem a grande sacada, aqui que vem a grande questão. Quando os ativos de renda variável, eles estão caindo por conta da elevação da taxa de juros, o que acontece com os dividendos daquelas ações que estão caindo? Imagine que você compra uma ação a R$ 10 e ela paga R$ 1 de dividendo. O dividend yield, que é um dividendo dos últimos 12 meses com base no preço atual da ação, esse dividendo é de 10%, esse dividend yield. Se você compra a ação a R$ 10 e ela paga R$ 1 de dividendo, significa que o dividend yield é de 10%. Mas o que acontece com o preço dessas ações quando ele começa a cair? Imagine que essa ação saia de lá de R$ 10 e vá para R$ 5. Imagine também, óbvio, que essa empresa continua
com seus fundamentos intactos, continua tendo um bom lucro e continua crescendo. Então, se essa ação sai de 10 e vai para R$ 5 e ela continua pagando o mesmo dividendo, significa que agora o dividend yield é de 20%. Se ela pagou R$ 1 e agora a ação está R$ 5, significa que é 20% o dividend yield dessa ação. O que eu quero que você entenda é que quando a taxa de juros sobe, o preço das ações cai, mas o dividend yield dessa ação vai subir, já que o preço da ação vai cair, o dividendo vai se tornar mais generoso, vai se tornar maior. Então é isso que acontece quando o preço das ações cai. Os dividendos, normalmente, eles sobem com relação ao preço atual daquela ação. O contrário também acontece. Imagine que a taxa de juros começa a cair bastante, as ações se valorizam, mas o dividend yield ele vai passar a ser menor. Se a empresa pagava R$ 1 de dividendo por ação e a ação custava R$ 10, o dividend yield é de 10%. Se essa ação sobe para R$ 20 e ela continua pagando mesmo R$ 1 por ação, significa que agora o dividend yield é de 5%. Então, se o preço das ações sobe, o dividend yield cai. Se o preço das ações cai, o dividend yield sobe. Depois que você entendeu isso, dessa pequena pausa que eu fiz para te explicar isso, a relação entre o preço das ações e o dividend yield, eu quero que você entenda que a nossa situação atual de bolsa, de taxa de juros, agora é essa. A taxa de juros está elevada e o preço das ações estão lá embaixo. O que acontece com o dividend yield? O dividend yield sobe bastante. E hoje a gente consegue encontrar várias empresas na bolsa com dividend yield de 2 dígitos. O que é dividend yield de 2 dígitos? Dividendo de mais de 10% ao ano. Eu peguei alguns exemplos aqui, eu vou te mostrar agora algumas empresas com dividend yield bastante elevado. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, várias dessas empresas aqui nem estão na carteira dos meus clientes, mas eu quero dar só um exemplo para você aqui de algumas empresas que têm um dividend yield bastante elevado. Então vamos lá, a Petrobras, a Petro 4, ela está com dividend yield de 37%. Isso significa que ela pagou 37% de dividendo nos últimos 12 meses com base no preço atual da ação. A outra empresa com yield elevado é a Vale 3 com yield de 17%, a Copel, que é uma empresa de energia com yield de 16%, a Unipar com yield de 14%, Banrisul com yield de 12%, Santander com yield de 11%, JBS com yield de 10%, a Taesa, empresa de energia, com yield de 9%, a Taurus com yield de 8,5%, o Banco do Brasil com yield de 8,5%, a UIS com yield de 7,5% e a Ferbasa com yield de 7,5% também. Se eu pegar uma média, imagine que eu montei essa carteira e distribuí ali a mesma quantia em dinheiro em cada uma delas. Eu teria aí uma carteira com yield médio de 13,1%. Se eu dividisse igualmente ali os meus aportes, o meu dinheiro nessa carteira, eu teria um yield de 13,1%. E qual a questão aqui agora? Por que eu coloquei lá no vídeo? Você pode montar uma carteira de R$130 mil com apenas 40 mil. É aqui agora que você vai entender tudo isso. Se eu invisto nessa carteira que eu acabei de falar aqui, R$40 mil, eu teria um retorno anual em dividendo mais ou menos aproximado de R$5.240 em dividendo em um ano. Lógico que se essas empresas que eu falei pagassem o mesmo dividendo dos últimos 12 meses, se elas repetissem o seu dividendo ali. Há algum tempo atrás, quando a taxa de juros estava lá embaixo, há uns 2 anos e meio atrás, o yield, na média das empresas ali, mesmo empresa que seria boa pagadora de dividendos, o yield estava lá por volta dos 3, 4 ou 5%. Então, para você ter esse mesmo retorno em dividendo, você precisaria de algo em torno de R$130 mil para você ter a mesma renda que você teria com essa carteira hoje de R$40 mil. Então, lá atrás, quando os ativos estavam muito caros, porque a taxa de juros estava baixa, você precisaria de R$130 mil para ter um dividendo de R$5.240 mais ou menos. Hoje, com R$40 mil você consegue montar essa mesma carteira com esse rendimento aí de R$5.240. É impressionante essa diferença quando os ativos estão muito caros e quando os ativos estão muito baratos.
a melhor hora de você montar uma carteira de renda, uma carteira de dividendos e que cresce também é quando os ativos eles estão muito baratos, como é essa situação atual aqui da nossa bolsa. É óbvio que eu não estou falando aqui que a bolsa vai subir agora de uma hora para outra, nem nada disso. Ela pode inclusive continuar caindo, mas é uma boa oportunidade para você que visa ter uma carteira de renda com bons dividendos. É um bom momento para você começar a estruturar essa sua carteira de renda. E tem um detalhe aí para você que acha, ah não, mas eu não quero ações, eu quero fundos imobiliários. Com os fundos imobiliários aconteceu a mesma coisa. Antes você encontrava fundos imobiliários de tijolo com yields próximos de 0,4% ou 0,5% ao mês. Hoje não é raro você encontrar os mesmos fundos imobiliários com dividend yield de 0,7%, 0,8%. E repito, isso acontece por conta da desvalorização dos ativos, porém com a manutenção dos seus fundamentos. Não adianta de nada você comprar os ativos que estão lá muito baratos, mas que seus fundamentos, infelizmente, se deterioraram. Então você vai acabar tendo uma desvalorização do seu patrimônio também. Então é óbvio que isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem construído, uma carteira muito bem pensada para você montar uma carteira de renda que seja bem feita. Não adianta você simplesmente olhar o dividend yield e comprar sem avaliar a empresa. Como eu disse, aquelas ações que eu citei são apenas alguns exemplos, tá? Algumas delas, inclusive, são empresas de commodity, como a Petrobras, Vale, Ferbasa, Unipar. E como são de commodities, elas são muito cíclicas. Às vezes essas commodities estão com preço muito elevado e elas vendem muito e acabam tendo muito lucro. Mas depois o preço das commodities cai e o lucro dessas empresas também vai cair. Então é preciso fazer uma avaliação muito bem feita para você montar sua carteira de renda. E tem outro ponto muito interessante para falar para você também. Eu falei para vocês uma carteira com yield próximo de 13,1% ali. Mas você também pode fazer uma carteira que atualmente tem um yield um pouco mais baixo, um yield de 5 ou 6%, só que de empresas que têm um alto crescimento e mesmo assim elas estão muito baratas e pagando um dividend yield bem interessante, de 4, 5 ou 6%. E aí o que vai acontecer? Lá na frente, no ano que vem, daqui 2 anos, essas empresas, como vão crescer bastante, o yield que você compra hoje, que é 5%, lá na frente já vai ser 7%, depois 8%, depois 10%, com relação ao preço que você está pagando hoje. Então você pode crescer, inclusive, bastante a sua renda em um curto espaço de tempo, curto, médio espaço de tempo, de 1, 2 ou 3 anos. Portanto, a minha ideia ao fazer esse vídeo aqui é que você consiga entender o raciocínio que eu queria passar para vocês e que vocês consigam aproveitar essas oportunidades que a bolsa está dando para a gente agora. Montar uma carteira bem diversificada, uma carteira com boas empresas, uma carteira que tem uma boa renda e uma renda crescente e sustentável. E se você se sente inseguro para você fazer a sua carteira, para você montar, escolher os ativos que você precisa, eu estou aqui exatamente para te ajudar também, caso você precise, caso você me solicite. Eu sou consultor de valores imobiliários, como eu falei no início do vídeo, sou autorizado pela CVM e eu posso te ajudar com isso. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais da nossa consultoria, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para você clicar lá nesse link e ter todas as informações que você precisa. Você vai falar diretamente com o meu sócio, Davi, e ele vai te explicar tudo como funciona a nossa consultoria. Então clique no link aqui da descrição desse vídeo e tire todas as suas dúvidas lá, que a gente pode te ajudar a montar sua carteira para que você aproveite todas essas oportunidades que estão surgindo agora. Então, clique lá no link e tire todas as suas dúvidas. Eu queria aproveitar aqui para te pedir um grande favor também. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para você dar um joinha, dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Então, dá um joinha e clique no botãozinho para você se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda demais. O YouTube ele vai entender que você gostou do meu vídeo, gostou do meu conteúdo aqui e ele vai acabar entregando para mais pessoas. E se realmente você gostou do meu conteúdo, eu queria te pedir para você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso talvez, se te ajudou, talvez vai ajudar outras pessoas também. Então, copie o link e encaminhe para as outras pessoas para ajudar essas pessoas também com seus investimentos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.